Olá, deusa, seja bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre arquétipos, como ativar arquétipos. Hoje em dia está sendo muito comum, ter vídeos falando sobre arquétipos e para que eles servem. E o que realmente serve um arquétipo? Como que eu consigo ativar um arquétipo? Primeiro de tudo, arquétipos, eles são características de Deus. É a forma como Deus se manifesta, como todo se manifesta. São as qualidades de Deus. E Deus se divide em tudo que existe. Então, as deusas, os deuses são características primordiais de Deus. Então, quando todos nós temos essas características, cada um tem características de características de outros, e nós temos até estudos aí da linha junguiana, tendo essa semelhança de deusas com mulheres, que a gente tem uma certa característica. Dentro da Umbanda a gente vê isso também, falando que cada um é filho de um orixá, filha de Iansã, filha de Oxum, então a gente também tem essas características, Você geralmente quando é filha de Iansã tem uma característica de guerreira, mulheres mais individualistas que vão para a guerra, que não são muito dependentes emocionais, Então a gente tem todas essas características aí dentro do arquétipo, mas não quer dizer que você tem uma característica maior de um arquétipo que você não consiga ativar um outro arquétipo, Mas como que a gente faz então para ativar um arquétipo? A primeira coisa é você decidir e escolher mudar, Eu quero mudar e eu quero ter uma característica diferente, Por exemplo, me perguntaram sobre Lilith. Lilith, ela é um arquétipo de poder, de empoderamento, que trabalha muito com a sexualidade divina, esse despertar da sexualidade, entender realmente o que é a sexualidade. Então, quando a gente quer ativar um arquétipo, por exemplo, de Lilith, o que a gente tem que fazer? Primeiro, decidir escolher, mudar. E aí a gente começar a estudar sobre aquele arquétipo, sobre aquelas características, e aí você começar a agir em relação a esse arquétipo. Não adianta só a gente colocar imagens, Porque as imagens, é claro que o nosso inconsciente, quando ele vê uma imagem, inconscientemente a gente começa a agir daquela forma, a gente começa a receber informações daquele arquétipo. Só que a gente precisa ajudar, Então a gente está ali com aquele arquétipo de Lilith, por exemplo, na tela do nosso celular ou como uma imagem no nosso quarto, na nossa casa. Só que a gente tem que estudar as características, Quais são as características desse arquétipo? Eu quero realmente fazer isso? Por exemplo, Lilith geralmente aparece na vida de mulheres que estão passando por relacionamentos tóxicos, mulheres dependentes, que não conseguem se posicionar, Porque a história de Lilith é uma mulher, que ela sucumbiu ao homem, Ela não queria obedecer o homem, Ela não queria obedecer Adão. Então a gente tem um mito aí por trás de Lilith. E Lilith, quando ela não quis fazer isso, ela resolveu ser individualista e seguir a vida dela, ela foi dada como um demônio, justamente para a mulher, começar sendo, aquela Amélia que fica em casa, que cuida do marido, ou que tudo que o homem fala tá certo e é inferior, Então, mulheres geralmente que estão num relacionamento tóxico, elas sentem um chamado de Lilith. E quando você ativa a Lilith dentro de você, você traz que energia que você traz, Então você tem que ficar atento, o que eu estou sentindo agora, o que eu quero ser. E aí o arquétipo, você começa a se conectar com aquela informação, porque toda informação a gente se conecta no universo, e a partir do momento que você quer aquilo, que você começa a estudar e entender, você começa a ativar o arquétipo. Então, se você está num relacionamento tóxico e você sentiu Lilith, você sentiu um chamado com Lilith, você tem que começar a agir, começar a se posicionar, a dizer não, sair desse relacionamento que está te prejudicando, E através de meditações, através de rituais,
Mas é claro que a gente tem que tomar cuidado com os rituais, as fontes que a gente procura, né, para ver se a gente está fazendo certo, se a gente não está entrando em algo que não vai nos fazer bem, né? Mas tem de tudo aqui na internet, né? Então a gente escuta muito falando, nossa, Lilith é do mal, tem um aspecto negativo, eu posso, né, me prejudicar fazendo. Todos os arquétipos eles têm a dualidade do lado luz e lado sombra, né? Então não é que você vai fazer algo que vai te prejudicar, mas talvez se você não tiver na sua melhor versão, se você não estiver bem, geralmente quando a gente quer ativar esses arquétipos, a gente não conhece, você fique perdida achando que foi um lado negativo e nossa mente cria tudo, então você acaba criando o lado sombra de Lilith, que é aquele lado que leva a sexualidade, né, para algo que é negativo, né? É uma mulher que fica muito presa a isso. Então, se você está no lado negativo de Lilith, por exemplo, se você pegou esse lado sombra de Lilith, você vai acabar se relacionando com pessoas que não vão te fazer bem, né? Então, é sempre bom para a gente ativar o arquétipo, a gente sempre conhecer os dois lados, a gente saber onde a gente quer chegar e a gente se posicionar e começar a trazer essas características do arquétipo para a gente, né? Não escutar qualquer meditação que a gente vê na internet, então vá procurar fontes seguras, né? Usa a imagem, meditações guiadas, né? E a sua intuição, porque quando a gente decide, a gente quer algo, aquela característica, aquele arquétipo, ele acaba fazendo parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Assim como Afrodite, por exemplo, né? Mulheres que querem mudar e que tem uma baixa autoestima, que está se sentindo para baixo. Então, como que ela começa a ativar o arquétipo de Afrodite? Através de começar a se olhar, a se cuidar, né? Ter rituais de amor próprio no seu dia a dia. E aí você vai usando essas características e se tornando, né? Colocando aquele arquétipo à frente daquele que você tinha antes. Por exemplo, eu sou filha de Ansan. Por muito tempo, né, eu tinha essa característica individual, tinha uma dificuldade de me relacionar, né, de trabalhar com outras características, de ser mãezona, né, e quando eu mudei, né, eu passei por uma transição, aí eu precisei eu fui mãe, então eu trouxe esse arquétipo mais da mãe, que é o de Deméter, né, então eu comecei a trabalhar, escolher em busca daquele arquétipo, né? E começar a desenvolver essas características do arquétipo, porque é assim que você vai desenvolvendo. É claro que com músicas, com frequências, entender quais são essas características e aí assim você vai tomando atitude poucas no seu dia a dia, né? Você acaba tendo que mudar um pouquinho, né? Tomando atitudes para mudar um pouquinho a sua personalidade. É assim que o arquétipo ele é ativado, né? Não adianta só a gente colocar lá no celular e a gente não ter nenhuma posição, nenhuma mudança no nosso dia a dia. Então a gente começa a mudar desde as partes físicas, né? Mudar o nosso cabelo, mudar a nossa roupa, as músicas que a gente escuta, né? As nossas atitudes no nosso dia a dia. É assim que você vai ativando o arquétipo, né? E aí o arquétipo, quando a gente entra em sintonia com aquele arquétipo, a gente começa a receber intuição do que fazer, né? A gente começa a mudar a nossa frequência energética. Banhos com ervas também, né? Cada deusa, né? Cada arquétipo, ele tem uma característica com o vegetal, né? Que o vegetal faz parte também, ele tem uma energia ali, uma frequência. Então os banhos também nos conecta, né? Com os arquétipos. Acender velas de cores específicas nos conecta com os arquétipos, frases que a gente repete todo dia. Então às vezes a gente tem orações, as orações também, né? Esses mantras a gente encontra também na internet, de Lilith, de Deméter, de Afrodite. Essas orações também são mantras que nos conectam com essa energia, né? Então algo que você vai fazendo todo dia, meditações, os banhos, né? Então tudo isso vai nos colocando na frequência do arquétipo que você quer ativar, o que você quer mudar. Mas é claro que você também tem que ter a atitude, né? Então, se você colocou um arquétipo, por exemplo, ativou um arquétipo de Lilith,
o que Lilith faria nessa situação, né? Uma mulher empoderada, né? Uma mulher que não se sente inferior ao homem, né? Então, todos os arquétipos eles vão trazendo um significado, né, para a gente, vão trazendo a sua frequência e vão nos ajudando a fazer mudanças na nossa vida.